Sejam bem-vindos ao Futsal Forum, mais uma conversa aqui no nosso site. Já tivemos cá jogadores, treinadores, desta vez vamos ter a classe dirigente, neste caso o Sr. Arnaldo. Sr. Arnaldo, bem-vindo ao Futsal Forum. Muito obrigado. Nós já tivemos aqui jogadores, treinadores, ex-jogadores e nós também queremos falar com todos os agentes da modalidade. Neste caso o Sr. Arnaldo já não é dirigente, já foi, não é? Claro, Foi durante muito tempo. O Sr. Arnaldo, para quem não conhece, que eu acho que toda a gente conhece, quer dizer, do antigo futsal, de hoje em dia, se calhar há alguns que não conhecem. O Sr. Arnaldo foi presidente da Joarte durante muitos anos. Nós aqui gostamos de saber como é que as pessoas do futsal, como é que entraram no futsal, e neste caso os jogadores, como é que começaram a jogar. Neste caso o Sr. Arnaldo, como é que o Sr. Arnaldo entrou para o futsal, no cargo de dirigente, como é que o Sr. Arnaldo veio parar ao futsal? Em primeiro de tudo, muito boa noite, Luís Carvalho, porque para mim é um privilégio estar aqui à sua frente, porque você já foi um ex-atleta da Joarte, portanto já esteve ligado às nossas cores, defendeu a nossa camisola e para mim é um privilégio estar aqui à sua frente. Ou entrar no futsal, depois eu comecei com o futebol de salão, através do Manuel Cerqueira, que entretanto, ainda há dias encontrei o Manuel Cerqueira e me elogiou a entrada no futebol de salão e depois no futsal, e por isso mesmo foi funcionário da Associação de Futebol do Porto, graças à entrada no futsal e graças a Joaquim Arnaldo que o meteu neste barulho, não é? Portanto, é bom que as pessoas reconheçam e desejar um grande abraço para o Manuel Cerqueira. Portanto, comecei com o futebol de salão, na altura, porque não havia futsal. Entramos em campeonatos nacionais, mais propriamente Norte e Campeonato Sul, Primeira Divisão Nacional, e depois, entretanto, as coisas foram rolando. Estava a Fundação Jorge Antunes, a Arcove, o Freixeiro e muitos outros, o Lameirinho e muitos outros clubes que estavam na Primeira Divisão de futebol de salão. Entretanto, a sede funcionava em Lisboa, cá com uma delegação na Rua da Constituição. Na qual da Federação Portuguesa de Futebol de Salão, na Rua da Constituição. E aquilo era gerido entre aspas, amigos da coletividade não, do futebol de salão, que era o Mário Brito e o Eduardo Pinto. Estes indivíduos foram uns obreiros, atenção, a salientar, pessoas que muito trabalharam em prol da modalidade, está a perceber? Portanto, eles fizeram de facto bons campeonatos, grandes equipes na ocasião. Claro que o pessoal mais novo atualmente já não se recorda dessa altura, porque já lá vão 20 anos, não é? Já é uma vida. A maioria do pessoal que joga futsal e já tem 20, 25 anos, portanto tinham 5, 7, 10 anos e já não se lembra do futebol de salão. Mas foi de facto uma modalidade que deu origem a que o futsal depois se integrasse na Associação de Futebol do Porto, mais propriamente na Federação Portuguesa de Futebol. O Mário Brito foi de facto um obreiro, Eduardo Pinto. Entretanto, depois houve umas outras duas pessoas que trabalharam muito para a coligação Futebol Salão Futsal, que foi o Sr. António Rodrigues e o... Desculpe lá. E o Sr. Silva Pereira, que atualmente ainda está na Associação de Futebol do Porto, por um dos obreiros à coligação entre aspas, ao desaparecimento do futebol de salão, e então começou o futsal. A junção, não é? A junção. Portanto, esses homens fizeram muito em prol desta ligação ou desta junção, o início da atividade futsal na Associação de Futebol do Porto, mais propriamente na Federação Portuguesa de Futebol. Então, formalizaram a primeira divisão, a segunda divisão e todos os outros escalões, mais propriamente também as camadas jovens, e as coisas vieram por aí acima. Entretanto, a Joarte não começou na primeira divisão, porque começou um ano mais tarde do que o Freixeiro e da Fundação Jorge Antunes. Fomos disputar a segunda divisão nacional, fomos à final com o Piadense e subimos divisão para a primeira divisão nacional. No futsal? No futsal. A Fundação Jorge Antunes foi para o futsal porque comprou a Universidade de Lusíada. Sim, mas isso foi, é aqueles jeitos que se dão na ocasião, porque entendo da Universidade de Lusíada, eu tenho umas certas recordações de jogos que fazíamos com a Universidade de Lusíada que era de faca e alguidar, porque naquele tempo havia uma meia dúzia de clubes que era de respeitar, não é? E portanto a Universidade de Lusíada é de facto um clube também de gabarito, não é?
com bons atletas. Não sei se você jogou também na Universidade de Lusíada, mas também se jogou lá é porque era bom atleta. Joguei, porque nós subimos da segunda para a primeira pela Universidade de Lusíada. E depois, quando estávamos na primeira, aquilo acabou e foi comprado pela Fundação. Pois. E foi aí que a Fundação entrou no futsal, foi através de comprar a Universidade de Lusíada. Pois, foi nessa altura. Pronto, e entretanto o futsal começou através e com o apoio da Associação de Futebol do Porto e os clubes que estavam no futebol de salão passaram para o futsal. E então ficámos com aqui grandes clubes, o Freixeiro, a Universidade, muitos outros clubes que vieram e com outros que se integraram. O Coimbrões, por exemplo, também, que tinha uma equipe excepcional. Tenho a dizer que tinha lá um guarda-redes que infelizmente faleceu muito cedo. O Paulo Marcos, que deixou saudades, não só como homem, porque era um grande homem. E o Paulo Mota também, mas a vida é mesmo assim, não é? A gente não sabe quando é que termina. Mas acontece então que esses homens eram de facto bons atletas e bons homens. E então o Paulo Marcos era guarda-redes do Coimbrões. Coimbrões esse que é curioso, a Joarte pagou o prémio de jogo, mesmo perdendo com o Coimbrões. Foi um jogo impressionante. Os nossos atletas trabalharam tanto, mas com a qualidade daquele guarda-redes, e a baliza parece que era mais pequena do que o que é habitual. A bola ou batia no posto, ou batia na trave, ou batia no guarda-redes, e o nosso pessoal, eu parece que ainda estou a ver esse jogo. Que cheguei ao fim, senti-me na obrigação de pagar o treino, mesmo pagando o prémio, mesmo perdendo. É inédito, é um dos casos únicos, não é? Mas isso aconteceu, portanto o Coimbrões tinha de facto uma grande equipe. O Claudinei, tinha o Paulo Mota, tinha o Mário Oliveira, tinha uma equipe também muito bom. Acabou como muitas outras equipes que acabaram também. Eu tenho para salientar que não foi só a Joarte. A Joarte era um clube-empresa que em 2002 a construção derrapou. E como derrapou... Você já está aí para o fim da nossa conversa. Não, para o fim, você é que sabe onde é que ela vai acabar. Não, porque eu queria lhe perguntar isso depois mais para a frente. Mas no outro dia nós estávamos a falar e o Serenal falou-me eu lembro da Joarte patrocinar os noturnos. Sim, os Jordos, por isso é que vem o Manuel Cerqueira, não é? Foi aí que o Serenal entrou um bocadinho no futsal, é verdade, Luís. Portanto, o que é que lembro acontece? Dos noturnos terem Joarte na camisola. Isso já lá vão 20 anos, mais ou menos, 25 anos. E, entretanto, eu tinha um vendedor na Joarte, que era cunhado do Manuel Cerqueira, que, por sua vez, me convidou para eu ir lá. E eu, na ocasião, sabe que eu já fui jogador de futebol. E, entretanto, a gente tem aquele bichinho. E comecei, como era guarda-redes também. E comecei a ir para a baliza e tal, e depois agarrei-me àquilo. Pronto, comecei a dar equipamentos, a pagar inscrições, e foi por aí que eu meti na modalidade. Pois, era isso. Só por isso, foi isso. Depois é que veio a Joarte. Eu com 48 anos ainda defendia nos noturnos, portanto, você está a ver, e já barrigudo, atenção. Ocupava mais espaço. É da maneira que era mais difícil marcar golo, está a ver? O Piranha que estava também era gordo, e no entanto também ocupa mais espaço, tem mais facilidade de poder defender. Era um guarda-redes. Portanto, é assim. Mas foi então aí a sua entrada um bocado no futsal, através dos noturnos. E depois uma coisa puxa a outra, e depois mais não sei o que, e a gente vai por aí acima. E depois começou a entrar nos torneios de Freixeiro. Nos torneios de Freixeiro, e tem lá a minha cara tudo cheio de taças. Claro que aquilo, sabe que vale o que vale, mas vale por aquela chapinha que ali diz que nós fomos os vencedores não sei de quê, os vencedores não sei de quê, vale por isso, porque a gente sabe perfeitamente que é recordações, e que, pronto, as recordações ficam sempre, não é? A gente vai envelhecendo, mas as recordações ficam, não é? E de vez em quando é preciso falar nelas, não é? Acho que portanto, e de facto foi isso, apareceram coisas engraçadas. Olha que a Joarte fez sempre grandes campeonatos, teve sempre bons atletas. Portanto, por isso a gente estava assim, sempre em tabela, nunca andei aflito porque ia de ser divisão. Não, fazia assim bons campeonatos. Tinha bons atletas e bons homens. Nós tínhamos duas coisas ao mesmo tempo. Eu conciliava o bom atleta com o bom homem, está a perceber? Porque em minha casa, sendo isto um clube praticamente familiar, que eu era, eu gostava de me rir, eu gostava de beber e que eles bebessem, eu gostava de comer e que eles comessem, e gostava de ver o pessoal satisfeito, está a perceber? Isso fazia parte da minha família. E, portanto, e comigo só estava aqueles que eu via que deviam de estar. O que é que me interessava um grande atleta se fosse um mau homem? Não interessava, isso passava ao lado, está a perceber? Eu tive uns indivíduos a treinar a Joarte que, por sua vez, iam embora. Repare, num célebre jogo em Lisboa, houve um atleta que eu, por norma, dividia o dinheiro por todos os atletas. Dizia assim, meus amigos têm aqui tanto para cada um para comer.
quando íamos para fora. E depois a pessoa comprava, pedia um prato ou outro, não sei o quê. E um dos quais nós parámos no Major do Marquês, que é o arroz de tomate que toda a gente conhece, não é? E que é ótimo, quem não conhece aquela casa. E ele virou-se, eu não estou aqui para jogar e comer arroz de tomate. E no dia seguinte foi-se embora. Pronto, os indivíduos andam aqui para comer, não andam aqui para jogar, não é? Pronto, no dia seguinte a Deusinho vai à tua vida e acabou. Pronto, isto aqui é um por todos e todos por um e acabou. Quem não alinhar, lixava-se, que era assim a minha maneira de ser, está a perceber? Mas tive sempre um plantel 5 estrelas. Hoje tenho recordações que me deixam saudades, porque de facto eram pessoas que... amigo sou amigo, independentemente do jogar, que lhe iam lá para dentro e davam um litro, atenção. E o Luís, que passou pela Joarte, sabe perfeitamente como é que eu tratava o pessoal. Ali não faltava nada. Eu dava picanha ao meio-dia para jogar às 4, mas tinha de dar o litro. Isto aqui não se corta à refeição, porque eu, se não meter gasóleo no carro, ele não anda, está a perceber? Portanto, há que dar de comer, porque o pessoal tem de ter força. Isto aqui é assim mesmo. Não andamos aqui a bitoques, nem andamos aqui a massa cozida. Vamos embora e é uma pressa, está a perceber? Comigo é assim que funciona, está a perceber? Também já cheguei, Luís, depois do jogo em Lisboa, quando eu tinha aqui marcado o jantar na Mauritânia, ligar e dizia assim ao Menezes, Arthur, corta este jantar porque o pessoal não deu o litro, vai comer em casa deles e acabou. Também fazia isso, atenção. É verdade. Porque eu dava o litro para eles, mas eles tinham de dar o litro para mim também. E as coisas funcionavam. O Sr. Arnaldo era uma pessoa divertida e estava sempre na brincadeira. Mas também quando lhe subia o azeite, quando a coisa no Sr. Arnaldo também... Olha, Luís, só que puxava bem por nós. Eu sou o 880 ainda hoje. Um eu sou aquela pessoa calma, aquela pessoa que gosta e vai ao encontro para resolver as situações da melhor maneira possível, mas também de um momento para o outro, quando eu vejo que a situação ou com a outra pessoa que está a aproveitar, isso comigo acabou logo. Ainda hoje sou a mesma coisa, hei de morrer assim. E não estou arrependido por isso. A pessoa deve tratar as coisas pelos nomes. Não é, acabou e ficou ali e acabou. Mas de facto eu tenho muitas coisas engraçadas ao longo da minha vida quando estive no futsal. Além disso, são coisas particulares, mas estamos aqui a falar de futsal. Antes das coisas engraçadas, eu queria lhe fazer uma pergunta. Porque é assim, o Sr. Arnaldo, na altura, como era um só, não é? A Joarte era sua, era a sua empresa. Sim. Mas o Sr. Arnaldo contribuiu com a Joarte para o desenvolvimento do futsal naquela altura. Era uma das equipas que contribuiu muito. Estamos a falar do Miramar, o Coimbrões, o Freixeiro, mas a Joarte, quer dizer, o Coimbrões, o Freixeiro, o Miramar também era de uma pessoa só, não é? Pronto. Sim. Era do Zé Manel, não é? Mas isso custava-lhe, em termos financeiros... Olha, em termos financeiros, eu tenho a dizer, embora tivesse alguns apoios também de empresas, porque sabe que a minha atividade como era revestimentos, e muita gente ligadas à Joarte, que entretanto eu também lhe dizia, meu amigo, é preciso dar X e não sei o que, eles até davam. E, portanto, ajudavam, está a perceber? Sim, mas ajudar. Porque acontece... Mas o golo era do Sr. Arnaldo. Luís, é preciso ver uma coisa, é preciso ver que já desistiram da primeira divisão nacional, não estamos a falar nos outros escalões, que os outros escalões então é mato. Muito mais de uma dezena de clubes da primeira divisão a dizer assim, meus amigos, chega porque não aguento. Correio da Manhã, que é Correio da Manhã, desistiu. Fundação Jorge Antunes desistiu. Universidade do Minho, o Instituto Dom João V, tudo grandes empresas, está a perceber, e dizer assim, parou, porque isto fica de facto muito caro. E quem quiser uma equipa ali oleada e que não lhe falte nada, tem de gastar muito dinheiro, que já não se pode ter aqui atletas a ganhar 40 ou 50 euros, porque ninguém consegue ir buscar um bom atleta com 40 ou 50 euros, ou não sei que seja um indivíduo dali, filho de algum diretor, e não quer ser um desmancha-prazeres lá da família, então que jogue, porque não se consegue ter bom material por pouco dinheiro, isto é como tudo na vida, não é? Não posso andar com um Mercedes por meio dúzia de coroas, para isso vou para um Renault, para um carro mais foleiro, não é? Pronto, e o que acontece é isso mesmo, está a perceber? Mas isso é o esforço que o Sr. Arnaldo fazia, esse esforço financeiro, é porque o Sr. Arnaldo gostava da modalidade. Gostava e podia. E podia, sim, claro que se não pudesse... Como hoje, Luís também podia, mas hoje não voltava atrás. Aqueles 1 ano, 2 anos depois de ter desistido, tinha saudades, havia aquelas coisas, aqueles ambientes balneários, de restaurante, de uma coisa, de outra, viagens, tudo, e isso marca. Depois de 2 anos, hoje já não voltava atrás. Não voltava atrás porque isto é o mundo cão. Eu tenho-lhe a dizer, Luís, que há coisas que marcam. E um dos empurrões para que eu desistisse foi o treinador que eu tinha na altura, o Rui Pereira. Eu vou-lhe dizer, porque as coisas marcam.
Eu não estou a ver, depois de fazer o ano, acabar a época, ter tudo assente, atletas assinados já, treinador, preparador físico, tudo certinho para começar a nova época. E mandei fazer um grande babarete na minha garagem em casa, como o Luís sabe, eu tenho espaço para isso. Com leitão, com tudo, ali para o pessoal, porque na minha casa não faltava nada, e você sabe como é que é, porque lá passou por lá. Estou aqui para e ele recebeu isso. Uma chamada do Boa Vista, tínhamos até falado já com outros atletas também de primeira divisão para vir reforçar alguns que iam sair para a época seguinte. Ele recebeu uma chamada, encostou-se lá, parece que estou a ver. Sr. Arnaldo, olha, desculpe lá, queria falar consigo, com aquele risinho daquele que quer e não quer. Assim, diga lá, Rui, o que é que se passa? O Sr. Arnaldo, recebi uma chamada do Boa Vista, você tenha paciência, mas é um clube do coração e não sei o quê. E eu pensei assim, porra, mas eu estou para aturar isto. Olha, acabou hoje. E acabou. Está a perceber? Porque eu não gosto de homenzinhos, eu gosto de homens com um H grande. Porque já se gasta muito dinheiro e não se pode andar a brincar com coisas sérias. Ele foi uma das pessoas, olhando ao desânimo que eu tive naquela altura, que deu origem a que a Joarte acabasse. Mas digo isto e digo-lhe a ele, que ele sabe perfeitamente que estou dolorido, estou manchado por causa disso. Isso não são atitudes de um indivíduo formado, que é ele. Portanto, as coisas são como são. Para formar um castelo demora muito tempo e gasta-se muito dinheiro. E aquele senhor ajudou a deitar o castelo abaixo com as atitudes que teve, ou com a atitude que teve, está a perceber, Luís? E foi precisamente isso. O Sr. Arnaldo estava naquele momento a passar um bocado mais dificuldade em termos financeiros, mas ia continuar e a fazer o esforço. Isso só faz, porque nas empresas é assim. Claro. Você sabe que uma empresa de construção é assim, tem um grande impacto de capital que de um momento para o outro desbloqueia aquela situação. Mas isso até nem é o caso. Isso até nem é o caso, que eu sei aquilo que sou, e só hoje estou como estou, é porque sou uma pessoa que tenho cabeça, e sei aquilo que devo de fazer à vida. E eu também, se era para continuar, não era para ter aquele fim. Só que eu digo assim, eu que estou a perder o meu tempo, a perder o meu dinheiro, pago-vos para trabalhar, dissesse sim senhor que vais continuar, e agora em cima da hora vou para o clube do meu coração, até que gostava de ver se ele continuava no Boa Vista. Ou se trabalha de graça no Boa Vista. Pois é, mas isso é outra coisa. No comments, Sr. Arnaldo. Não comento. Pronto. Não, estou aqui a falar consigo e não comento os outros, não é? Estou só a perguntar, e lá está, o Sr. Arnaldo ia-lhe perguntar isso mais à frente, porque é que tinha acabado com a Joarte, o Sr. Arnaldo já deu a sua explicação, e pronto, e cada um tem a sua e claro, mas fiquei dorido, e hoje, com 15 anos depois, sinto que o término da Joarte foi derivado ao Rui, foi a decepção que eu sofri na ocasião. Não há problema, Sr. Arnaldo, eu ponho aqui o Oscar, ainda hoje não conheço o Oscar, quer dizer, eu ia meter um timoneiro, um treinador de um clube, que é uma primeira divisão nacional, que o Oscar, que eu nem sequer eu conheço. Eu mando para aqui o meu amigo, isto não é um clube de amigos, isto é um clube que já está na primeira divisão nacional. Pronto, não, já tinha assim. Tudo acertado, isso aí, pronto. Não, foi uma falha tremenda, isso é assim. Mas acho que foi uma perda, sou sincero, acho que foi uma perda. Eu ainda hoje, Luís, faço negócio de muito dinheiro sem assinar um papel, porque é aquilo que eu digo faço, está a perceber? E ele comigo já tinha assinado e desistiu, portanto, arrumado. Passamos à frente. Eu sou testemunha porque eu joguei na Joarte e havia alturas que o fim do mês era um bocadinho mais tarde. Isso, o que é preciso é que venha. Pronto, isso, dá mais gozo. Eu disse muitas vezes isso no balneário, que havia muita gente, isso aqui. E não sei se lembra da célebre folha, escrito na folha da convocatória, não há chuchu, não há palhaço. Mas isso é uma maravilha. Disso. Você repara, Luís, nós temos de ter isso em mente, que é o seguinte, o indivíduo morreu, ficou a dever alguma coisa, de vez em quando o gajo fala, filha da mãe morreu, mas ficou-me a dever. O indivíduo era certinho, nunca mais é falado. É bom sinal que as pessoas fiquem a dever alguma coisa, está a perceber? Não, eu só que dizia lá na altura, no balneário, dizia isso, que então se o homem nunca na vida falhou com nada, claro. Se atrasa uma semana ou duas, sim, mas é isto aqui, e assim, ele nunca falhou com nada. E atrasa, mas bem, sempre. Olha, bem. Eu ainda hoje digo, e é uma verdade, Luís, digo isto com um certo gozo, porque dá-me gozo. Eu fui sempre uma pessoa que cumpri. Houveram os últimos 2 meses ou 3 meses que eu não paguei. Pois. Prontos, mas da maneira que falo no Sr. Arnaldo, e somos amigos na mesma. Qual é que é o problema? Os outros clubes também ficam a dever. Ui, portanto, olha, mas uma coisa é certa,
Maravilha, encontro-me e respeito. Foi, depois de tantos anos isso representa-se. Dividir esses 2 ou 3 meses por aqueles anos todos, isso dá uma ninharia, o dinheiro de um café por mês. Isso, portanto, e também lhe vou dizer, Sr. Arnaldo, é assim, eu joguei em alguns lados também, mas o Sr. Arnaldo também nos dava coisas extra. É por isso que eu digo uma coisa não está para a outra, ou uma coisa está para a outra, não sei como entender as pessoas, mas uma coisa é certa, o que é preciso é que diga assim, então o Sr. Arnaldo está bom, e porquê? Por passar os melhores momentos talvez da vida deles quando jogar na Joarte. Isso é ponto acento. Isso é verdade, porque tivemos já aqui 2 jogadores que jogaram comigo na Joarte e eu pergunto-lhe pelas histórias e eles falam na Joarte. Por isso que eu até me lembrei de si, para o trazer aqui por causa disso. Porque toda a gente fala na Joarte, bem, deixa-me lá levar ao Sr. Arnaldo que ele... Luís, eu digo-lhe uma coisa, eu considero-me uma pessoa popular. Uma pessoa que podia ser a pessoa mais rica do país, que sou sempre a mesma pessoa. Pessoa de fácil trato, que diz aquilo que é e o resto passa-me ao lado, está a perceber? Mas trata as coisas pelos nomes, estou aqui a enrolar. Se estiver a dizer, digo e acabou. Portanto, aquilo que eu disse, se um abraço fosse para outro, eu paguei tudo. Não, senhor, fiquei de ver 2 ou 3 meses. Que maravilha, quando me encontro dou-me um abraço, porque eu era de facto um amigo, por isto era um clube de amigos. É verdade. Independentemente disso tudo. Portanto, a partir... Não, e tínhamos outras coisas fora do dinheiro. Luís, você repare, o nosso pessoal era transportado BMW, Mercedes e na carrinha. Na Galaxy, é verdade. Maravilha. Comia pelo caminho, ia a bom restaurante, vinha para cima, o que é que eles querem mais? Tomaram eles ainda hoje ter as condições que tinham nessa altura. Muitos deles não têm. Portanto, era assim. E você repare, eu fui sempre uma pessoa que tive tudo muito bem controlado. Você há de perguntar, quando tiver algum jogador que passou pela Joarte, se algum dia a Joarte teve um massagista. Nunca teve massagista na vida. É inédito num clube. Ainda há dias eu vi assim no Facebook. Precisa-se de um massagista e de um fisioterapeuta. Um clube que está a pagar 40 euros por mês aos atletas. E digo assim, esta gente deve andar maluca. Porque eu digo-lhe, se você tiver aqui algum atleta da Joarte, pergunte se algum, mesmo que se aleijar, se precisava de massagista. Ninguém precisa de massagista. Uma pancada no futsal, dói um bocadinho, aquilo são 30 segundos, 20 segundos e passa. Se partir a perna, venha a ambulância e leva para o hospital. A única pessoa que se aleijou foi o França, Carlos França. O pessoal mais novo, se calhar não se lembra dele, mas foi um dos melhores guarda-redes que passaram por este país. Contra o Real no pavilhão de Costeiros, partiu a perna. Não é preciso massagista. Pega, chama-se a ambulância, vai para o hospital. Que até demorou a ambulância, que o jogo teve que ser repetido. Não sei se lembra disso, o jogo teve que ser repetido. Agora, Luís, você veja, eu não tenho nada contra os massagistas, mas uma coisa certa, não é por o meu transporte dar só para aquelas pessoas certinhas, massagista já não cabia, só se fosse na mala. Mas é verdade. Agora você vai-me dar a razão. Eu sou uma pessoa que, independentemente da Joarte, eu fui presidente do Padroense também 3 anos. E eu via que, principalmente na segunda-feira, que aqueles indivíduos mais velhos, com mais traquejo, à segunda-feira não iam tirar água do poço, andar ali a correr, ou no pavilhão ou no estádio. Porquê? Tem aqui uma mazela, iam-se encostar à beira do massagista. Porquê? Porque não podia, porque tinha uma pancada, porque os mais novos que trabalham, está a perceber a ideia. Mas é verdade. O massagista, por sua vez, tem de dar ali um bocado de pomada. E quando o massagista não é daqueles indivíduos, mesmo de uma pessoa confiar, o gajo manda lixar. Porque o gajo está-te a queimar. Tu já viste? O gajo não te mete e tu és tão bom jogador. O gajo está-te a queimar. Quer dizer, o próprio massagista, enquanto está a meter a pomada, está a meter ali veneno. É verdade o que lhe digo. Que eu sei que é assim. Pronto, você repare. O prejuízo que tudo isto é. Faz-me lembrar, eu tinha um massagista na altura que eu trouxe do Padroense para a Joarte. Era o Seralves. E nós fomos à final da Taça de Portugal a Nisa. Fomos nós, o Freixeiro, o Correio da Manhã e o Sporting. E até um dia antes, ele mete uma injeção em todos os atletas, 2 injeções. Olha que um dia antes, quando foi fazer o jogo, já tinha acabado o efeito, não é? Você repara, quer dizer, eu tinha um massagista, gastei o dinheiro nas injeções de Voltareno e no dia seguinte já tinham passado. Para que é que eu queria um massagista? Mas é verdade ou não é? Mas é, Luís, acredite. Isto às vezes é mais o... isto não é preciso. Eu não sou contra os massagistas, atenção. Mas muitas das vezes ele tem de gastar pomada para justificar o trabalho que tem. Senão um massagista que não gasta pomada também. Tem de comer, tem de ter equipamento, tem de ganhar algum. Você já viu o prejuízo que isso dá? E não é preciso. Olha, pergunta aos atletas, esses já que passaram, você não lhe vai perguntar, mas há aqueles que futuramente passarem por cá, caso isso aconteça. Onde passar se algum
precisou de mais, outros ficou lesionado por alguns dias só porque não tinha massista. É tudo aparato, está a perceber? De resto assim, mas fizemos coisas engraçadas, fizemos, sim senhor. Eu digo-lhe, eu sou um homem feliz por ter passado pelo futsal e de fazer aquilo que fiz. Um clube que jogava, eu tenho-lhe a dizer que a única coisa que me ficou aqui atravessada é que nós nunca ganhámos ao Freixeiro. Tivemos um célebre jogo em que o Carlos França era jogador do Freixeiro e que atravessou a baliza quando o nosso atleta ele atravessou a baliza. Pronto, a bola não podia entrar, que a baliza estava atravessada. Portanto, só aí. Fomos à final da Taça Portugal, perdemos na final por 2-1 com um golo marcado a 15 segundos do fim, em Nisa. Tivemos um jogo que estivemos a ganhar 4 ou 5-1 no Freixeiro e fomos a perder 6-5. E foi o único jogo que nós não, a única equipe que nós não ganhávamos. Já com o Miramar, foi totalmente diferente. Com o Miramar, naquela altura em que ele tinha os melhores atletas do país, porque você sabe que o Miramar teve sempre uma grande equipe. O falecido José Manuel primou sempre e foi um homem que trabalhou muito em prol do futsal. E ajudou. E levou o nome do futsal muito longe. É verdade. Também, pronto, a gerência era dele, mas ele, naquela altura em que a gente estava para aí, 50 contos, já dava 500, não é? Portanto, ele tinha dos melhores atletas do país, era profissional. Mas há uma situação inédita numa eliminatória da Taça de Portugal, isto no pavilhão de Golpilhares. Um jogo taco a taco, que nós acabámos por ganhar aquilo. Mas, entretanto, era uma senhora árbitra, em que o pessoal, será árbitra, não sei o quê, sabemos como é que é o futebol. E ela, mais um vermelho, ficou lá só o Celião sentado. Era o único indivíduo. Entretanto, o Maranhão, que era o treinador naquela ocasião, veio para a bancada. Só que na bancada, no futsal, a gente sabe como é passar de um banco para o outro lado, portanto é a mesma coisa. E ele mandava aquelas bocas, não será árbitro, não sei o quê, para. Conclusão, e o árbitro parou o jogo, sargento, faça o bom, identifica aquele treinador. Ele foi identificado. Estava na letra com os guardas e fugiu. E como era de noite, meteu-se lá no meio dos arbustos, a polícia atrás dele, mas ele muito agachadinho atrás dos arbustos. Conclusão. Quando viu que os polícias que não o viam, deitou-se a correr. E o jogo sempre a correr. Você era o treinador do clube e ele a fugir. Você repara. É obra. Ele vem por lá fora, atravessa Golpilhares, vem apanhar a 109. Você repara, e nós fomos a prolongamento e fomos a penaltis. Entretanto, diz ele ao Sr. Ronaldo, eu entretanto vem um carro, uma ambulância ao longe, e eu pensei que era a polícia atrás de mim, eu escondido atrás, na plena 109, atrás das árvores, escondido, só passou uma ambulância. E o homem veio desde Golpilhares até cheio da hora a pé. É obra desenganada, mas isto aconteceu. Situações que aparecem ao longo do tempo, mas essa marcou. Eu tenho-me rido bastante com ele acerca disso, porque ele é contar aquilo que pensa, e como é que estarão? Será que perderam? Será que ganharam? Como é que estará? Porque não havia aquela facilidade há 20 anos dos telemóveis como há agora, não é? Portanto, isso aconteceu. Como aconteceu outras coisas ao longo do tempo, sabe como é? São muitas jornadas, são muitos anos. Houve uma situação também engraçada, Luís. Uma, se não duas. 2 idas a Lisboa. No meu carro, não é dos equipamentos. É dos equipamentos e não só. É dos equipamentos e é das licenças. Nós fomos, por sinal, ao Real. O Sr. Artur era o diretor com essa responsabilidade. E eu ia assim no carro e dizia... Real Massamá. Não é o Real Madrid. O Real Massamá. E entretanto ele tinha esse feitio, bateu assim na cabeça e disse... Sr. Artur, eu vi pelo retrovisor, Sr. Artur, aleijou-se. E disse-lhe, não, esqueci-me das licenças, estamos a chegar a Lisboa. Você repare, é obra, não é? Por acaso falámos com os senhores e tal, e jogou-se com os bilhetes de identidade e tal, e aquilo passou. E alguns sem bilhete de identidade, mas o jogo já foi feito, acabou. Portanto, mas se tivéssemos a oportunidade de meter outros jogadores que não era o nosso valia o que valia, mas eram insubstituíveis. Mas podias ter metido outros, porque na verdade passavam, porque o Sr. Artur esqueceu-se das licenças. É dos equipamentos. Também a caminho de Lisboa íamos jogar a Salbeiro ao Atlético. Foi ao Atlético. E eu também já íamos muito perto de Lisboa. Parámos na autoestrada. E diz assim o Armando, olha, Sr. Ronaldo, há aqui um problema. E eu, qual é o problema? E diz ele, olha, esqueci-me dos equipamentos. Esqueceu dos equipamentos, então vamos jogar assim, de fato de treino, não? Pronto, não há problema nenhum, mas põe-se os números atrás nas costas e jogas de fato de treino.
Conclusão, ia que ligar para o meu filho, foi lá com o meu sobrinho levar, mas entretanto faltava ali 3 horas ou qualquer coisa do género e o pessoal estava assim um bocado coisa assim, não há problema nenhum, a gente controlava aquilo e entretanto chegámos à altura e lá estavam os equipamentos e acabou. Mas você disse ao moço do Atlético, ele quer que lhe empreste equipamentos. Não, se você for lá também não empresta assim. Não, eu era assim, eu era muito radical. Nós só nos ríamos, ao ser não. Eu era assim muito coisa, mas o senhor esqueceu-se dos equipamentos, quer que lhe empreste um, diz assim, porra, já viu que é a gente jogar com o seu emblema? Não, o nosso é o nosso, portanto tenha calma que eles vão chegar a tempo. Pronto, e a gente fez o jogo já com o nosso equipamento, mas ao longo do tempo acontece assim coisas que claro. Sabe, é muito jogo, é muito coisa, é para sempre uma coisa ou outra. Agora, também houve uma outra situação, Luís, dos indivíduos oportunistas, indivíduos que se intitulavam como mandatários do Futebol Clube do Porto. E lembro-me disso. Em que foram à minha casa, sei lá, uns 100 de vezes, mas que provavelmente me queriam dar era a golpada. Intitulava-se como... Disso, então não é que os indivíduos davam-me 50 mil euros por causa de eu ceder a posição de futebol de clube, mas tinha de ser eu a passar uma letra a eles. Em que eu passava a letra, eles contavam o dinheiro e davam-me o dinheiro, e eu passava a equipe para eles. E depois a seguir não pagava a letra, eu tinha de pagar a letra, e eu ficava sem equipe. Sem equipe e sem dinheiro. Sem equipe e sem dinheiro. Eu lembro-me disso, foi quando eu estava lá. Olha, e é curioso que ainda hoje se fala no Canelas. Esses indivíduos andavam metidos no Canelas, já nessa altura, há 15 anos atrás. E depois vieram à minha casa e dizer-lhes assim, Sr. Arnaldo, faça-me um favor, que nós vamos nos candidatar à presidência do Canelas. Se o senhor me passasse um cheque de 10 mil contos, que é para dizer, atenção, se eu ganhar as eleições, já tenho aqui um patrocinador que me dá 10 mil contos. E digo assim, se é para mostrar o cheque ao longe, passam dos seus. Queria-me dar a golpada, eu digo-lhe uma coisa, isto é um mundo cão, e há sempre estas pessoas que querem infiltrar. Na ocasião andava atrás da Joarte e do Freixier e do Junqueira. É curioso que ainda hoje, 15 anos depois ou 17 anos depois, o Porto não está no futsal. Portanto, repare, pessoas que se intitulavam, que marcou uma reunião com o Sr. Álvaro, qualquer coisa do Futebol Clube do Porto, uma reunião que é para ver se as coisas seguiam ou não, e na verdade 15 ou 17 anos depois o Futebol Clube do Porto ainda não está no futsal. Não. Portanto, e repare, há sempre estas peripécias. Mas na altura também se falou no Leixões. O Leixões. É verdade isso? É verdade, porque eu já estava na iminência de desistir, portanto, do futsal, acabar com o futsal, e havia uma ligação comigo e com o Zé Manel. E eu disse, Zé Manel, o Leixões entra já para a primeira divisão nacional. Eu cedo a minha posição e vocês ficam na primeira divisão nacional. Mas eu ficava... E diz ele, sim senhor, será, não há problema nenhum, desde o momento que você seja o responsável financeiro, e diz assim, o responsável financeiro continua conforme estou. Pois. Responsável por responsável, não é? Ao menos fazia o Leixões não está no futsal primeira divisão, caso continuasse a manter, porque o Zé Amarelo não quis na ocasião, porque eu cedi a minha posição gratuitamente. Eu lembro-me disso. E passar uma posição da primeira divisão gratuitamente era ser amigo do clube, não é? Mas só que ia-me responsabilizar pela situação financeira quando o próprio Eleições também na ocasião, agora não sei nem me interessa, mas também não estava boa, pronto, aí seria um problema para mim. À sua empresa, e não é? continuava conforme estava. Conforme estava. Entretanto, depois cedi a posição ao Santa Susana e Pobral, de Lisboa, que também tiveram o mérito de estar um ano na primeira divisão nacional. Isso é muito bom, claro. Já, como é que vai aguentar uma primeira divisão? Não é muito fácil. Não é? Mas você chegou a ceder os direitos da Joarte ao Santa Susana? Sim, Santa Susana e Pobral. Eles, gente muito boa, vieram cá falar comigo, pronto, a gente acertou aí umas coisas e eles ficaram com a nossa posição. Pronto, tiveram o mérito e ao menos o gozo de jogar com as grandes equipes do nosso país. E desapareceram, porque isto é preciso ver uma coisa, isto é uma modalidade que já se gasta muito dinheiro, como disse há bocado, Luís. Isto já não é muito fácil. Agora, eu tive, de facto, o privilégio de ter dos melhores jogadores de futsal na Joarte. Sobre isso consigo. Queria lhe perguntar se passou muito jogador pela Joarte, não é? Mas houve aqueles que o marcaram mais. Olha, eu tenho-lhe a dizer que passaram bons atletas. E homens, tal como disse há bocado. Para mim eu tinha de juntar uma coisa à outra, senão não funcionava. Eu tenho-lhe a dizer, uma das pessoas, não é por ter já vindo cá, o Tozé, além do bom guarda-redes, era um organizador de homens, aquele indivíduo que parece, não sei quem é, ele é calminha. Ele, com a qualidade que tinha como guarda-redes, não se importava que fosse outro com menos qualidade para a baliza, mas apoiava. Batia-lhe palmas, não começava aqui a moer só para queimar o outro.
ou só porque o outro fazia uma grande defesa, não começava aqui a não sei o quê. Não, senhor, apoiou sempre o amigo, tá? Porque nós tínhamos na ocasião o Alex e o Tosé, 2 bons guarda-redes. E depois veio o França, nós tivemos sempre ali boa gente. O Alex foi depois do França. O Alex foi depois do França. Quando o França foi embora, partiu a perna, o Alex veio no ano. Mas com o Tosé tivemos o França e tivemos o Alex. E, no entanto, ele tanto apoiava um como o outro e a gente sabe perfeitamente que ele era um indivíduo com muita qualidade, o Tosé. E, além disso, tivemos o Israel, que era um jogador com pés de veludo. O Israel é um jogador com pés de veludo, aquilo é uma excelência de um jogador, é verdade. Muita gente não gosta dele pelo feitio ou não sei o quê. Ele é um jogador com pés de veludo. Agora, claro, a idade passa e as pessoas vão podendo... Ele continua. Mas ele continua aí... Agora renovou. Ainda agora, pronto, ele continua a dar cartas. E depois tínhamos o João Carlos, por exemplo, o João Castro, que era um jogador dos diabos. Esteve na académica. E depois tínhamos o Nuno, tínhamos o Elísio, tínhamos tínhamos aí jogadores... Está-se a esquecer de um que eu acho que o marcou e o Sernal não se está a lembrar dele. Que é o Azevedo. O Azevedo e o José Luís. O Azevedo é como o vinho do Porto, aquele indivíduo, eu não sei. Ele ainda há 2 anos estava a jogar, você sabia disso? Eu não sei onde é que aquele homem ia buscar tanta força. Que aquilo é impressionante. O Azevedo, ele marcou. O José Luís é a mesma coisa. Os 2 que eu fui buscar ao Freixeiro. Na altura foi buscar 3. O Sepúlveda. E o Sepúlveda, que também fez a final da Taça de Portugal, também era muito bom jogador. E só não veio o Caldas, porque na ocasião era para vir 4 do Freixeiro. Vieram 3 na ocasião e hoje não estou arrependido, porque era de facto pessoas que davam o litro. O Azevedo. O Azevedo era um grande capitão. Eu digo-lhe, nós com o Benfica, no primeiro ano que fomos jogar a Lisboa, empatámos 3-3. Com um golo quase de meio campo do Zé Luís. Eu digo-lhe, a baliza quase bateu na trave e entrou, a baliza quase que ia para trás. Casaria quase de meio campo. O nosso pessoal, lá está, dava picanha ao meio-dia para jogar às 4. Aquilo era impressionante. E matávamos 3-3. Mas tínhamos uma equipe que era um por todos e todos por um. Ele jogava-se mesmo, está a perceber? E não só o jogar, no outro dia estávamos aqui a falar o Júlio. Aquele rapaz também impressionante. Eu acho que ele está a treinar a Cofina na Liga Empresarial. Não sei. Eu acho que sim. Pelo menos há 2 anos estava que eu encontrei. Mas nós tínhamos muito bom pessoal. Luís, eu digo-lhe uma coisa. Disse há bocado e é uma verdade, hoje não voltava atrás. Até 2 anos depois eu tinha saudades daqueles tempos. Hoje não voltava, até porque a minha vida é outra. Agora o que eu quero é pegar na minha mulher fim de semana e ir para fora, comer bem e beber e dar a volta e vir para casa, é isso que eu gosto. Mas nessa altura tive muitas saudades, porque na verdade eu levava aquilo como uma família, está a perceber? E dava-me um certo gozo. Só espero que todos os indivíduos estejam ligados à modalidade, que gostem da modalidade e dos homens que as integram, tal e qual como eu fazia quando lá estava nela, está a perceber? Porque na verdade dá um certo gozo e digo mais uma vez, não estou arrependido por nada daquilo que fiz. E agora, pronto, isso foi a parte da Joarte e eu ia dizer, nós estávamos aqui a falar, já falei com o Tosé, com o Israel, que estivemos na Joarte, e hoje em dia olho e sinto que não existe o que existia naquela altura. Bem, na Joarte era impulsionado até pelo Sr. Arnaldo, nós vinhamos do jogo, íamos jantar, juntávamos a equipa toda. E chegámos a ter jogos em casa, que jogávamos às 4 horas em Custóias e o Sr. Arnaldo fazia questão que nós estivéssemos às 7 horas em sua casa para passar o dia todos juntos. É verdade, todos juntos. E isso acho que neste momento não existe. O pessoal anda muito também pelo dinheiro, o convívio não é tanto e esse espírito que o Sr. Arnaldo fala acho que hoje em dia não existe. O que é que eu vejo no futsal? O futsal não evoluiu. Isso eu ia lhe perguntar isso. O que é que acha, como é que está a modalidade? O futsal, portanto, os atletas passam aquela fase de idade e têm de fazer alguma coisa. Então jogam futsal, gostam de jogar, gostam de praticar desporto e vão andando. Mas o futsal em si não evoluiu. Eu tenho a dizer, Luís, que aqui no Norte ainda vai uma gentinha aos pavilhões. Nós no Sul, nós chegámos a fazer jogos da primeira divisão com 5, 6 pessoas, que eram as namoradas dos jogadores. Lá em baixo ninguém passa cartão ao futsal no seu Benfica e o Sporting. Então vai lá fazer um jogo qualquer e não há praticamente ninguém a ver nos seus tais familiares. Cá em cima há mais bairrismo e as pessoas vão, mas não é a mesma coisa, porque as pessoas praticam desporto. Porquê? Pavilhão, não chove. Ótimo. Não anda na lama, não tem pedras, não se alejam. Pronto, e vão andando ali, está a perceber a ideia. E pratico desporto porque faz parte da nossa vida praticar desporto. Agora, a nível de evolução,
Não, as coisas não foram por aí acima. E é pena que isso aconteça. Para já, os clubes não têm possibilidade de ser profissionais, porque não há receitas que os suportem. Não estou a ver muito Joaquim Arnaldo nem Mários Britos. Não, mas aí agora há uma diferença do tempo de ser Arnaldo, que é a televisão, agora. Sim. E a televisão paga aos clubes. O problema é que os clubes que estão sempre na televisão é o Benfica ou é o Sporting. É o Benfica ou é o Sporting. É sempre os mesmos. E não dão a oportunidade aos outros, porque se calhar o Sr. Arnaldo, se na altura que o Sr. Arnaldo tinha a equipa, se fosse agora com a televisão, com o mediatismo que há, com as redes sociais, se calhar o Sr. Arnaldo ia tirar mais proveito do dinheiro que investia no futsal. É uma verdade, mas nós sabemos, Luís, onde é que está. Um clube qualquer, vai jogar com quem? Com o Benfica, porque senão não dá. O Sporting. É verdade ou não é? É verdade, portanto, e as coisas estão limitadas, isso é sempre aos mesmos. Não é sempre aos mesmos. Também há outros clubes que também não praticam o bom futsal e, portanto, não há chamariz, está a perceber? É que nós temos de mostrar coisas de qualidade para puxar. Na altura da Fundação, a Fundação tinha qualidade. A Fundação tinha qualidade. Muita qualidade. E, no entanto, era raro. Só dava a Fundação quando era com o Benfica ou com o Sporting. Por exemplo, fosse uma Fundação Freixeiro, era capaz de não dar a Fundação Freixeiro para dar um Sporting com uma nós equipa queremos que não. E você falou na Fundação e no Freixeiro. Eu tenho a dizer, e é uma verdade. Nós temos o Benfica, o Sporting, a Fundação e o Freixeiro, os 4 melhores clubes que cá passaram nestes últimos 10, 15 anos. E depois para os outros clubes, para os outros também desistiram. O Freixeiro praticamente desistiu. Mas lá está, desistiu se calhar porquê? Porque não lhes deram também à Fundação e ao Freixeiro o mesmo mediatismo que deram ao Benfica e ao Sporting. Claro. E eles não puderam ter o retorno do investimento. E depois que não se aguenta. Não é? Claro. Porque nós sabemos perfeitamente. Eu conheço o Zé Antunes, que antigamente era a LASA e agora passou para a Fundação. Agora é Desportivo Jorge Antunes. Agora é Desportivo, já mudou outra vez. Jorge Antunes. Primeiro era a Fundação Jorge Antunes, que era a fundação que era do irmão. Portanto, ele foi um indivíduo que até organizou cá o Campeonato Europeu de Futebol de Salão. É verdade. Em Guimarães. Foi um indivíduo que deu muito também pela modalidade, está a perceber? Portanto, conclusões. Depois sentia-se defraudado. Porquê? Um jogo joga não sei quem, o outro não sei. E ele pensou assim, mas nós estamos aqui a fazer o quê? Mas é verdade, É Luís. verdade, isso. Você já viu quanto é que custa uma caminhonete daqui a Lisboa, dar alimentação, equipar o pessoal, pagar o que se promete? Fica muito caro. Organização de jogos, mais pagar aos árbitros, mais não sei o quê. E na Fundação não era só isso. Nós, por exemplo, eu também lá estive na Fundação, nós fazíamos estágios, nós íamos para o hotel, às vezes na noite anterior ao jogo íamos para o hotel, e isso ainda aumenta mais os custos, e ele dava esse tipo de condições. Só que depois não tem o retorno, quer dizer, então... As pessoas cansam. Mas é por isso que eu estou a dizer, se calhar o futsal não evoluiu, porque também não deram a oportunidade a essas pessoas para terem o retorno daquilo que investiam. É só Benfica e Sporting, Benfica e Sporting. Chegaram a uma altura que agora tem Benfica e Sporting. E é a mesma coisa. É que nós temos o 8 e 80, temos Benfica e Sporting e o resto é dali para baixo. Depois temos o Braga e vem tudo por ali abaixo. Pois. E alguns passam-se um campeonato e ganham 2 ou 3 jogos, está a perceber? Mas era isso que eu ia perguntar. Não seria da parte da Federação também dar visibilidade aos outros clubes para eles poderem haviam tentado dividir para a poder situação. evoluir, Porque, Luís, não é nada. Você sabe que em 10 anos, quantos clubes é que desistiram? A Joarte, o Coimbrões, o Correio da Manhã, o Olímpico, o Instituto, a Fundação, o Boticas, a Académica de Coimbra, o Alpendurado, a Universidade do Minho, a Fama Licença, o Cascais, o Libais, ainda outros. Estava a falar na primeira divisão. Sim. Sabe quantos clubes é que desistiram na primeira divisão? As coisas cansam. Claro. Não adianta a pessoa ser uma pessoa que gosta de fazer as coisas. É preciso ver que hoje a gente gosta de fazer, mas amanhã leva uma pancada. Depois, eu tenho a dizer que quando jogou a Joarte com o Benfica, em Custóias, eu paguei na ocasião 350 contos, veja lá, tipo por euros, para pagar à polícia. É obra, não é? Só para 60 e tal polícias. E porquê? Era jogo de alto risco? Aquilo até parecia que havia ali um Porto Benfica em futebol de 11. 60 polícias. Eu fui ter com o Presidente da Junta e disse lá ao Presidente, como é, você vai ajudar isto? Diz lá, Sr. Arnaldo, o problema é seu. É? Mais uma para eu animar, sim senhora. Eu tinha de suportar isto tudo. Pois. Quer dizer, porque as coisas depois desmotivam. Claro. Porque não há apoio. Atenção, eu tinha o pavilhão de Custóias, onde não pagava nada, treinava e jogava, tudo bem, também não podia pedir tudo. Mas naquela altura, é preciso ver, Luís, que ao sábado ali em Custóias, quando havia assim um jogo dos grandes, o Sporting, o Benfica, o Miramar, o Freixeiro, não havia carros que passassem ali porque estava tudo invadido.
Portanto, isso era muita gente que ia ali para Custóias, e era o nome de Custóias, e Matosinhos, e não sei o que mais. Quando eu disse assim, ó Presidente, vamos lá ver se vos dá aqui uma ajuda. Ó Sr. Arnaldo, o clube é seu, desenrasque, se não tem dinheiro. Pois. Pai, tudo isto dá origem a que a gente diga assim, porra, mas estou aqui para quê? Até porque o pavilhão era camarário, e como é camarário, nós não levávamos bilhete de entrada, portanto, está a ver. Pois. Era tudo gratuito. Nós estávamos aqui a entreter o povo a título gratuito. Quer dizer, já viu, beber no mérito do povo, ajudar por ajudar, ajuda a minha família. Não estou aqui para entreter os outros. E é isso que ajuda a desmotivar, está a perceber? Mas é isso, eu acho que também havia de haver mais agora, por exemplo, que a televisão, de certeza, que as audiências do futsal são muito altas. Isso em termos publicitários, você sabe que dá muito dinheiro, não é? Na televisão, a publicidade custa dinheiro. Claro. Pronto, e tendo audiências muito altas, a televisão de certeza, e agora mudou da RTP para a TVI, de certeza que eles tiveram que se chegar à frente. Claro. Só que eu não sei como é que esse dinheiro é distribuído, só que eu acho que esse dinheiro é mal distribuído, porque se fosse melhor distribuído, o futsal ia evoluir muito mais, havia mais equipas que conseguiam disputar com o Benfica e o Sporting, não é? E o campeonato era mais apelativo, não é? E depois os clubes preparavam-se para atingir objetivos, porque se eu chegar ali consigo mais tanto. Está a perceber? Pois, é isso. Como chegam ali e dizem assim, estar ali ou estar aqui é a mesma coisa, nem vale a pena, está a perceber? É? E o mas depois aí temos o problema, que para mim é um problema, não é? O Sporting agora foi à final da UEFA Futsal Cup, não é? E depois chegou lá 7-0 com o Inter Movistar. Depois as pessoas ficam, para mim, o que o Sporting fez foi muito já. Eliminou a equipa italiana, eliminou 2 equipas russas, quer dizer, e chegou à final, levou 7. Mas depois dizem assim, o Sporting levou 7. Pois, só que o Inter Movistar está habituado a todos os fins de semana, ainda esta semana que passou eu vi o primeiro jogo do play-off do Campeonato Espanhol, foi o Inter Movistar contra o Catgás, que é o que ficou em 8º. Pois. E eles perderam. Empataram depois nos penaltis e acho que o Inter perdeu. Eu não vi o fim, mas empataram e acho que perdeu. Ou seja, entre o primeiro e o 8º, nós vamos ver agora como é que vai ser o Sporting com o futsal Azemeiros, ou o Benfica com o Borinhosa. Sim. Porquê? Mas já é a diferença. O Inter está habituado a todos os fins de semana, joga jogos intensos ali com o futsal que é do mais alto nível. O Sporting não, tem um jogo com o Benfica, o outro jogo com o Benfica, e o resto, pronto. Tem ali o Braga que dá um bocadinho. É o Braga, mas de resto são jogos que o Sporting ganha. Fundão, mas são jogos que o Sporting ganha, não tem competitividade. Claro que quando vão jogar lá para fora, mesmo a seleção, quando vai jogar lá para fora, depois a gente diz, estamos a jogar mais ou menos como eles, mas perdemos sempre. Porquê? No nosso campeonato os jogadores não estão habituados àquela intensidade todas as semanas. E eu acho que aí a Federação poderia fazer alguma coisa, não é? Claro, ajudar os clubes e as pessoas como o Sr. Arnaldo, não é? Na altura, que se fosse ajudado, era o que o Sr. Arnaldo estava a dizer, se calhar dava-lhe motivação para continuar. Para seguir, não é? Agora uma pessoa desmotiva, Luís, mas acredite. Se é um clube recreativo, tem os sócios, tem não sei o quê, não sei o que mais, e depois aquelas direções que ao fim de 1 ano ou 2 anos são substituídos por outros, e tal, e as coisas até são capazes de andar. Mas quando se trata de um clube de uma pessoa só, é o caso que era do Miramar e de outros clubes também, quanto a Fundação e Fundação Eduardo Pinto, as pessoas desmotivam e dizem, não estou para isto, porra, e acabam ali. E depois, além disso tudo, e que nós falamos também, Luís também lhe tem a dizer o seguinte: quero dar os parabéns pelo trabalho que o Maranhão tem feito. Pronto, teve na Jauarte há alguns anos, algumas épocas, e pelo trabalho que ele tem feito, maravilhoso. Eu digo uma coisa, ele é um treinador que consegue fazer omelete sem ovos, porque na verdade eu não estou a dizer que a equipe que ele treina que é uma equipe má, mas ele consegue fazer umas coisas engraçadas. Ele tem uma maneira muito simples de tratar as coisas e consegue levar o barco a bom porto. Ele foi meu treinador, acho que o Maranhão, acima de tudo, fora o que ele percebe do futsal, da parte tática, é muito bom com todo homens. E é boa pessoa. Atenção que ele quando tem de dar um berro, sim. Ele esteve na Jauarte e despediu-se 2 vezes de coisa e passando um bocado, a gente já fazia as pazes, não é? Então tem que dar um berro, mas cativa aos jogadores. Eu tinha vocês que não me conheciam nessa altura. Eu também tenho um feitio dos diabos, eu era capaz de estar ali no banco sempre a moer em seco, não é? E não era qualquer pessoa que me aguentava. Eu se visse um indivíduo a fazer uma asneira, depois outra asneira, e depois outra asneira, agora assim, porra, e o gajo não sai dali para fora, e ele sempre a ouvir, e ele estar ali sempre, quer dizer, e lá tantas tem aquela cabeça em água, nem sabe se está a dizer, pois eu gostava de estar aqui a olhar para a minha pessoa. Pronto, e acontece que ele despediu-se por 2 vezes, mas não chegou a sair, atenção. Porquê? Porque ele é um indivíduo que, sabe aquilo que quer. É um indivíduo também que explode muito, está a perceber aquela, mas eu dou-lhe os parabéns. Ele
Ele é que não quer, ele não é um indivíduo oportunista, não é desses indivíduos que andam aqui a furar só para conseguir chegar mais longe. Não. Porque se ele fosse desses indivíduos que andam aí, como há muitos, que andam aqui a quase a pagar para trabalhar, que ele não é o caso. Ele é aquele homem, trabalha, mas quer receber o dele, faz ele muito bem. E que não perdoa nada a ninguém, está a perceber? Porque a vida é mesmo assim. Porque o trabalho que ele faz é sempre bem feito. E ele, quando assume, assume. Mas uma coisa é certa, ele é dos melhores, para mim, é dos melhores treinadores que estão no nosso país. Está a perceber, Luís? Não é aquelas pessoas que dá muito nas vistas, mas é um indivíduo que sabe. Repara, ele levou o Arsenal à final da taça. É verdade. Você repara, para um clube praticamente da distrito, não é o caso. Na altura estava na terceira. Na terceira. E levou à final da taça do Portugal. Final Four. E levou a Joarte à final da taça, mas a Joarte essa era a primeira divisão. Sim. Portanto, mas ele tem uma maneira própria de lidar com as pessoas em que dá um certo moral. Ele é aquele homem que consegue fazer as omeletes sem ovos. Meus parabéns e um abraço, Maranhão. Também já aqui esteve, Maranhão. Sr. Arnaldo, para acabar, nós temos aqui uma lembrança para si, que nós costumamos... Eu também tenho aqui uma para Tenho uma para mim, eu sei que tem uma para mim. Essa aí é para você ir para a praia, que eu sei que você gosta de ir para a praia. Mas assim, eu quando vou para a praia não levo camisola. Mas pronto, é para quando vier da praia. É para quando vier da praia. Quando vier, fazer publicidade ao nosso site. E você trouxe-me aqui... Luís, tem aqui uma camisola que é das mais lindas que atravessaram este país, que é da Joarte. A Joarte primava não era só por ter bons jogadores, como também por ter bons equipamentos, porque uma coisa não dá sem a outra. É verdade. Portanto, quem quer ter bons homens tem de os vestir bem. Portanto, a Joarte vestia sempre da Umbro e do melhor que lá tinha. Portanto, olha, ofereceu-te. Muito obrigado, camisola. Que eu não fiquei com nenhuma, porque na altura não havia quem roubasse equipamentos, mas eu não roubava. E assim tenho esta que fica de recordação. E como vê, até tenho um bom patrocinador. Tinha um bom patrocinador. Tinha, sim senhora, na altura. E o emblema. O emblema é lindíssimo, cuidado. E eu depois vou-lhe pedir para você me autografar isso. Muito bem, faço isso com muito gosto. Olha, Sr. Arnaldo, gostei de o ter aqui. Gostámos de o ter aqui, porque fazem falta pessoas como o Sr. Arnaldo na modalidade, mas também faz falta aquilo que nós estávamos a dizer há bocado, que essas pessoas também se sintam motivadas para ajudar a modalidade, porque o Sr. Arnaldo foi das pessoas que mais ajudou a crescer a modalidade. Sim, tem essa consciência. Pronto, e eu também tenho, e acho que muita gente que estava no futsal na altura tem essa consciência. Mas também há que haver a consciência de quem manda nisto tudo, que essas pessoas, é como o Sr. Arnaldo diz, que também se cansam e que se desmotivam e que depois que acabam com projetos que até tinham... Luís, eu digo-lhe uma coisa, eu penso que a nível mesmo da associação daqui do Porto, que haviam de estar mais em cima do acontecimento e que nos preocupasse apenas com as inscrições dos atletas para que caia valores naquela associação. Eles deviam de acompanhar mais os clubes e ajudar naquilo que fosse necessário, porque os clubes precisam de ajuda, precisam de motivação. Muitas das vezes não é a ajuda financeira, está a perceber? Uma ajuda moral muitas das vezes também é muito bom. E, portanto, eu penso que a associação devia estar mais em cima do acontecimento. E neste atual momento, eu penso que a associação vira-se para o futebol e esquece um bocadinho esta modalidade. Está a perceber que é o futsal. E parece que não, mas é quase como uma pessoa, quando tem um problema qualquer, que vem um familiar ou vem um amigo e bate-lhe nas costas, pá, atenção que eu estou aqui, que estou contigo, está a perceber? Eu penso que a associação que se maldou um bocadinho. O Sr. Arnaldo acha que devia o futsal ter um organismo autónomo ou acha que está bem assim dentro da federação? Não, eu penso que o estar na associação está muito bem. Só que devia ter determinadas pessoas para apoiar a modalidade, está a perceber? E andar em cima do acontecimento. Ver o que é que se passava. Claro que a associação não vai dizer, epá, tu és bom rapaz, o vosso clube a 5 estrelas, pega lá mais não sei quanto. Claro que isso que não fazem. Muitas das vezes foi aquilo que eu disse há bocado. O poder financeiro não é tudo, o apoio financeiro não é tudo, Luís. É moralmente, falar com as pessoas, não sei o quê, vamos ver se conseguimos isto ou aquilo. Alguma coisa, dar alguma coisa, um incentivo. Não, eles, motivação é o futsal na associação ou na federação é carne para canhão. O que eles querem é inscrições e multas. Inventam multas a torto e a direito porque têm de atingir aquilo. Faz-me lembrar a polícia. A polícia escreve multas porque tem de atingir uns certos milhares ou milhões porque tem de pagar aos agentes. A associação ou a federação aplica multas aos atletas ou aos dirigentes porque tem de atingir aquilo também. E é assim que isso funciona, está a perceber? Em vez de apoiar, muitas das vezes são os diretores que pegam no seu dinheirinho e vão pagar as multas que não ficam impedidos de
fazer os jogos. Portanto, não, deviam dar multas a quem merece as multas. E eles ali é preciso tanto, é tanto, e o indivíduo não sei o que tem de ser assim. Não, deviam de cortar um bocadinho isso para apoiar os clubes, porque toda a gente vive com dificuldades. Os clubes também vivem com isso. Portanto, eu acho que a associação ou a federação vive um bocadinho das multas que aplicam e que devem se esquecer um bocadinho disso, porque na verdade assim não é apoiar, é destruir. Portanto, isso é aquilo que eu digo, porque sei e tenho conhecimento disso, porque sabe perfeitamente. Eu não estive só no futebol de 11 como e no futsal, ou futsal e futebol de 11, e sou uma pessoa conhecedora, porque sei que era muitas das vezes surpreendido com multas que vinham, que aquilo nem tinha pés nem cabeça, mas é preciso faturar. Foi a tal coisa que eu digo, é a associação-federação, é tal e qual como a polícia. Vamos atacar agora porque precisamos de dinheiro. E agora, vou-lhe fazer um desafio para nós acabarmos. Eu vou tentar juntar os moços que jogavam comigo na Joarte na altura e depois vou-lhe ligar para nós irmos lá à sua casa comer e beber todos. Estão todos, mas estão mesmo. É? Todos convidados? Todos convidados. Pronto, então eu vou tentar juntá-los para eles me assinarem a camisola e vou-lhes dizer, olha, sou que o Serenal vai-nos oferecer quem o faz almoço. O convite é o Luís, que fica responsável por essa situação. Porque eu vou-lhes dizer que quero que eles me assinem a camisola. Assine, e o Serenal oferece-nos o almoço. Eu ofereço o almoço, mas com muito gosto. Mas podem ir todos? Podem levar 10, 20, 30, não todos tem que estavam na altura. Pode levar o pessoal, olha, você é o responsável pelo convite dessas pessoas. Pronto. E para mim é um prazer recebê-los em minha casa. E para nós foi um prazer tê-lo aqui, Serenal. Luís, e eu brevemente agradeço o convite. Pronto, e um dia mais tarde, quando você quiser a minha pessoa presente neste auditório, eu cá estarei. Mas nós vamos lá e vamos levar as camarazinhas quando formos lá ao seu almoço, que é para fazermos lá também uma brincadeirazinha, para depois metermos no nosso site também. Fazemos para Fica aqui combinado. E estamos certo gosto, sabe porquê? Isto faz parte da nossa vida. A gente não pode ser só trabalho, só família, só isto ou aquilo. Isto é muito importante. O conviver, o ter os amigos, recordar o antigo, aquilo porque a gente passou, coisas boas ou coisas más, mas não sei o quê. Ei, pá, dá aqui um abraço, pá. Mas parece que está a ver a pessoa daquela altura. Isso é muito bonito. Fica combinado, Serenal. Eu é com muito gosto. Mais uma vez. A minha casa não falta nada. Muito obrigado. E quanto a nós, marcamos uma conversa para outra altura no Futsal Forum. Não se esqueçam de pôr lá o like na nossa página. Até uma próxima.